Esperança acordou naquela manhã com um aperto no peito que não conseguia explicar. Ela tinha dormido mal, sonhado com coisas estranhas. E agora, enquanto tomava o café da manhã na cozinha pequena do seu apartamento, no bairro Vila Esperança, sentia como se alguma coisa ruim estivesse para acontecer. Ela tinha aquela idade em que as pessoas começam a ser chamadas de idosa, mas se recusava a aceitar o rótulo. Ainda cozinhava para si mesma, ainda cuidava da casa, ainda saía sozinha para fazer as compras. A independência era tudo o que lhe restava depois que o marido partiu há alguns anos, deixando-a sozinha com as memórias e a saudade. O apartamento era simples, mas limpo e organizado. Cada objeto tinha seu lugar, cada móvel contava uma história. Na estante da sala, fotografias emolduradas mostravam tempos mais felizes. Uma família unida, sorrisos verdadeiros, promessas de um futuro que nunca chegou como o esperado. Esperança olhou para o calendário da cozinha. Era terça-feira, o dia de ir à farmácia São Bento buscar os remédios que a mantinham de pé. Uma rotina que repetia há anos, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho. Gostava da previsibilidade. Aos poucos, a vida tinha se resumido a pequenos rituais que davam sentido aos seus dias. Vestiu a blusa azul clara que mais gostava, pegou a bolsa marrom de alça comprida e conferiu se o dinheiro estava no lugar certo. Não era muito, mas dava para os medicamentos e talvez alguma coisa para o almoço. Vivia com uma aposentadoria modesta, mas sempre conseguia se virar. Ao sair do prédio, o sol da manhã bateu no rosto com uma força que a fez sorrir pela primeira vez no dia. Era bom sentir o calor, a vida pulsando nas ruas do bairro. Vila Esperança não era o lugar mais bonito do mundo, mas era o seu lar. Conhecia cada esquina, cada vizinho, cada cachorro que latia quando passava. Foi caminhando devagar pela calçada quando viu algo que fez seu coração amolecer. Próximo ao ponto de ônibus, um cão dourado estava deitado na sombra de uma árvore. Era grande, com pelos longos e olhos tristes. Parecia abandonado, com a barriga grudada nas costelas e aquele jeito desconfiado de quem já sofreu nas mãos dos humanos. Esperança parou. Não conseguia passar direto quando viu um bicho sofrendo. Abriu a bolsa e procurou alguma coisa para dar ao animal. Tinha os biscoitos que sempre carregava para emergências. Quebrou um pedaço e estendeu a mão devagar. "Vem cá, meu filho", disse com a voz doce que usava com crianças e bichos. "Não vou te fazer mal." O cão levantou a cabeça, farejou o ar, mas não se aproximou. Esperança colocou o biscoito no chão e deu alguns passos para trás. Ficou ali parada, esperando, até que ele se levantou e comeu o que ela havia oferecido. Os olhos do animal a fitaram por um momento, como se estivesse agradecendo. "Coitadinho", murmurou. "Aposto que você não tem nome. Vou te chamar de Thor. Parece com aquele cachorro do filme que meu neto me mostrou." Deu mais alguns pedaços de biscoito para Thor e continuou o caminho. Não percebeu que, algumas quadras atrás, uma figura encapuzada tinha saído de trás de um muro e começado a segui-la. O homem mantinha distância, mas seus passos coincidiam com os dela. Quando a Esperança parava, ele parava. Quando ela acelerava, ele fazia o mesmo. A farmácia São Bento ficava a 6 quarteirões de casa. Esperança conhecia o trajeto de cor, mas naquele dia alguma coisa estava diferente. Sentia como se alguém estivesse olhando para ela, uma sensação estranha na nuca que a fazia virar a cabeça de vez em quando, mas não via nada de anormal, apenas as pessoas indo e vindo, a vida normal de um bairro trabalhador. Entrou na farmácia e foi recebida pelo sorriso caloroso de seu Antônio, o farmacêutico que a atendia há mais de 10 anos. Era um homem gentil, de cabelos grisalhos e óculos de leitura sempre pendurados no pescoço. "Bom dia, Dona Esperança. Como está passando?" "Bem, seu Antônio. Graças a Deus, vim buscar os remédios de sempre." Enquanto ele preparava os medicamentos, Esperança olhou pela vitrine da farmácia. Do outro lado da rua, parado próximo a uma banca de jornal, estava um homem de moletom com capuz. Mesmo com o sol forte, ele mantinha o rosto coberto. Alguma coisa naquela figura a deixou inquieta. "Dona Esperança, a senhora está bem?"
Parece preocupada, perguntou seu Antônio, notando sua expressão. Esperança hesitou. Não queria parecer uma velha paranoica, daquelas que vêem perigo em tudo. Não, não é nada, só uma impressão boba. Tem certeza? Se precisar de alguma coisa, é só falar. Aqui no bairro a gente se ajuda. Obrigada, seu Antônio. O senhor sempre foi muito gentil comigo. Pagou pelos remédios e guardou tudo na bolsa. Quando saiu da farmácia, olhou para o lado onde havia visto o homem encapuzado, mas ele não estava mais lá. Sentiu um alívio momentâneo, como se tivesse imaginado tudo. Mas a sensação de estar sendo observada voltou assim que começou a caminhar de volta para casa. Desta vez, tinha certeza. Havia alguém atrás dela. Os passos não coincidiam mais com os seus. Eram mais rápidos, mais deliberados, como se a pessoa estivesse se aproximando. O coração de Esperança começou a acelerar. Vila Esperança era um bairro seguro durante o dia, mas ela sabia que as coisas estavam mudando. Vizinhos comentavam sobre assaltos, sobre gente estranha circulando pelas ruas. Nunca pensou que poderia ser uma vítima. Decidiu mudar o trajeto. Em vez de ir direto para casa, dobrou à esquerda na Rua das Flores, uma via mais movimentada, onde sempre tinha gente passando. Se realmente estivesse sendo seguida, ali teria mais segurança. Mas o medo crescia a cada passo. As pernas começaram a tremer, a respiração ficou pesada. Esperança se deu conta de que estava sozinha e vulnerável. A bolsa com os remédios e o dinheiro que sobrou parecia pesar 1 tonelada em seu ombro. Foi quando ouviu os passos se aproximando mais rapidamente. Não tinha mais dúvida. Alguém estava vindo em sua direção e suas intenções não eram boas. O instinto gritou para que corresse, mas as pernas não obedeceram. A idade e o medo conspiravam contra ela. Esperança apertou a bolsa contra o peito e tentou acelerar o passo, mas sabia que não adiantaria. Quem quer que fosse, era mais jovem e mais rápido. O pânico tomou conta do seu corpo quando percebeu que estava se dirigindo para uma rua mais deserta, longe dos olhos de possíveis ajudantes. Naquele momento, entendeu que sua rotina tranquila de terça-feira estava prestes a se transformar no dia mais assustador da sua vida. E o pior de tudo era a sensação de que, de alguma forma, aquilo não era apenas um assalto comum. Havia algo mais por trás daquela perseguição, algo que ela ainda não conseguia compreender, mas que fazia seu coração disparar de uma forma que nunca tinha sentido antes. Os passos atrás dela ficaram mais altos, mais próximos. Esperança fechou os olhos por um segundo e fez a única coisa que sabia fazer naquele momento, rezou para que alguém, em algum lugar, pudesse salvá-la do que estava prestes a acontecer. Esperança virou a esquina da Rua das Flores e percebeu que havia cometido um erro terrível. A rua que escolheu para se sentir mais segura estava completamente deserta naquele horário da manhã. As lojas ainda estavam fechadas. Não havia carros passando, nem pessoas caminhando. Apenas ela e o som dos passos que se aproximavam cada vez mais. O pânico tomou conta do seu corpo quando finalmente teve coragem de olhar para trás. O homem encapuzado estava a menos de 20 metros de distância. Agora conseguia ver que ele era alto, usava tênis escuros e caminhava com a determinação de quem tinha um objetivo claro. O capuz cobria completamente o rosto, mas alguma coisa na postura dele a fez tremer ainda mais. Por favor, Deus, sussurrou, apertando a bolsa contra o peito. Me ajuda a sair dessa. Tentou acelerar o passo, mas as pernas pareciam ter vida própria. O medo havia tomado conta de cada músculo do seu corpo. A aposentadoria modesta que recebia mal dava para os gastos básicos. Mas, aparentemente, alguém achava que ela tinha dinheiro suficiente para valer a pena um assalto. Foi quando ele falou pela primeira vez. A voz saiu abafada pelo capuz, mas tinha um tom grave que ela não conseguiu identificar. Senhora, para aí, não precisa correr. Esperança sentiu as lágrimas brotando nos olhos. Aquilo estava realmente acontecendo. Eu não tenho muito dinheiro, disse sem virar, continuando a caminhar o mais rápido que conseguia. Sou aposentada, só tenho o que sobrou da compra dos remédios. Eu sei quem você é, respondeu o homem, agora mais próximo.
E sei que você tem mais coisa na bolsa, além de remédio. Aquela frase gelou o sangue de Esperança. Como ele sabia quem ela era? Como sabia o que havia na sua bolsa? O medo se transformou em terror puro. Não era um assalto comum, era algo planejado, pessoal. Naquele momento de desespero, ouviu um latido alto vindo de trás. Era Thor, o cão dourado que havia alimentado mais cedo. O animal apareceu correndo na rua, com os pelos do pescoço eriçados e os dentes à mostra. Parecia ter seguido o cheiro dela, ou simplesmente aparecido no momento certo. Sai daqui, vira-lata, gritou o assaltante, parando por um instante. Mas Thor não se intimidou. Posicionou-se entre Esperança e o homem encapuzado, rosnando de uma forma que fez até ela se assustar. O animal que minutos antes parecia abandonado e indefeso, agora se comportava como um guardião feroz, pronto para defender a pessoa que lhe havia mostrado gentileza. O assaltante hesitou. Não esperava encontrar resistência, muito menos de um cão de rua. Mas a necessidade, ou o desespero, falaram mais alto que o medo dos dentes de Thor. Isso não vai mudar nada, disse, tentando contornar o animal. Você vai me dar essa bolsa de qualquer jeito. Foi quando deu o passo decisivo em direção à Esperança. Thor atacou. Não chegou a morder, mas saltou contra as pernas do homem com força suficiente para fazê-lo cambalear. No movimento brusco para se esquivar do cão, o assaltante esbarrou em Esperança. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão da calçada. A bolsa voou para longe, espalhando remédios, moedas e papéis pelo asfalto. A dor no joelho foi imediata e intensa, mas o que mais a assustou foi a sensação de total vulnerabilidade. Ali, caída no chão, com um estranho em pé ao seu lado, entendeu o quanto estava indefesa. Por favor, implorou, olhando para cima. Pega o que você quiser, mas não me faz mal. Eu já sofri tanto na vida. O homem parou por um segundo. Havia algo na voz de Esperança, na forma como ela disse aquelas palavras, que o fez hesitar. Mesmo com o rosto coberto, ela percebeu que ele estava olhando para ela de um jeito diferente. Foi quando ouviram o som da sirene. Uma viatura da polícia militar dobrou a esquina em baixa velocidade, como se os policiais estivessem fazendo a ronda normal do bairro. O timing não poderia ter sido mais perfeito. O som se aproximou rapidamente e o carro parou bem em frente à cena. Que sorte, murmurou Esperança, sentindo uma onda de alívio tomar conta do corpo. O assaltante olhou para a viatura, depois para a Esperança no chão, depois para Thor, que continuava rosnando. Em questão de segundos, tinha que tomar uma decisão, fugir ou tentar completar o que havia começado. O policial saiu do carro correndo. Era um homem jovem, forte, com aquela postura de quem estava acostumado a lidar com situações de perigo. Usava o uniforme com orgulho e tinha nos olhos a determinação de quem leva a profissão a sério. Ei, o que está acontecendo aqui? Gritou, já sacando o cacetete. O homem encapuzado entrou em pânico. Começou a correr, mas no nervosismo tropeçou e deixou algo cair no chão. Não parou para pegar, apenas continuou correndo, dobrando a primeira esquina que encontrou e desaparecendo entre os becos do bairro. Senhora, a senhora está bem? Perguntou o policial, se ajoelhando ao lado de Esperança. Sou o soldado Marcelo. Não se preocupe, ele já foi embora. Esperança tentou se levantar, mas a dor no joelho estava mais forte. Marcelo a ajudou com cuidado, segurando seu braço até ela conseguir ficar de pé. Thor se aproximou e ficou ali ao lado, como se soubesse que agora ela estava segura. Ele tentou me roubar, disse Esperança, ainda tremendo. Estava me seguindo desde a farmácia. Se não fosse o Thor aqui e o senhor chegando na hora certa, Thor, Marcelo olhou para o cão dourado que agora abanava o rabo. É o nome que dei para ele. Me defendeu como se fosse meu filho. Marcelo ajudou Esperança a juntar as coisas que haviam caído da bolsa. Remédios para a pressão, algumas notas amassadas, documentos, a carteira de aposentada. Nada que justificasse um assalto. Mas ele sabia que os criminosos não escolhiam vítimas pela quantidade de dinheiro que carregavam. Foi quando viu o objeto que o assaltante havia deixado cair. Era uma pulseira de prata, simples,
mas com um pingente em formato de coração. Parecia ser algo pessoal, importante para quem usava. Olha só o que o cara derrubou quando saiu correndo, disse, mostrando a pulseira para a Esperança. No momento em que ela viu a peça, seu rosto mudou completamente. A cor sumiu das bochechas, os olhos se arregalaram e a mão tremeu quando pegou a pulseira. Marcelo percebeu a reação, mas não entendeu o motivo. A senhora conhece isso? Perguntou. Esperança ficou em silêncio por alguns segundos, virando a pulseira nas mãos, como se não acreditasse no que estava vendo. Havia uma gravação no pingente que só ela podia ler de perto. 3 palavras que fizeram seu mundo desabar: para meu filho. Senhora, a senhora está bem, insistiu Marcelo, vendo que ela havia empalidecido ainda mais. Esperança fechou a mão em torno da pulseira e a guardou na bolsa rapidamente. Não conseguia processar o que aquilo significava. Não queria aceitar a possibilidade que estava surgindo em sua mente. Não é nada, mentiu. Só o susto. Nunca passei por uma coisa dessas. Marcelo não ficou convencido, mas respeitou. Ofereceu uma carona para casa, ajudou ela a subir no carro da polícia e Thor seguiu correndo até o prédio onde ela morava. Durante todo o trajeto, Esperança ficou em silêncio, apertando a bolsa e tentando encontrar uma explicação para o que havia acabado de descobrir. Mas, no fundo do coração, sabia que não era coincidência. A pulseira que o assaltante deixou cair era a mesma que ela havia dado de presente anos atrás. E, se suas suspeitas estivessem certas, sua vida havia se tornado muito mais complicada do que um simples assalto na rua. Esperança não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama, virando de um lado para o outro, com a pulseira de prata na mesa de cabeceira brilhando sob a luz do abajur. Cada vez que fechava os olhos, via novamente aquele homem encapuzado se aproximando. Ouvia a voz abafada, sentia o medo tomando conta do seu corpo. Mas o que mais a incomodava não era o susto do assalto, era aquela pulseira. A mesma que ela havia comprado anos atrás numa joalheria pequena do centro da cidade, gastando o dinheiro que havia economizado trabalhando como faxineira durante meses. A mesma que entregou com tanto amor e orgulho, gravada com as palavras para meu filho. Levantou da cama pela 5ª vez na madrugada e pegou a pulseira nas mãos. Passou o dedo sobre a gravação, tentando encontrar alguma explicação que não fosse a mais óbvia e dolorosa. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez existissem centenas de pulseiras iguais por aí. Talvez sua mente estivesse pregando peças depois do trauma do assalto. Mas, no fundo do coração, sabia a verdade. Conhecia cada risco daquela peça, cada marca do tempo, cada pequena batida que ela havia ganhado ao longo dos anos. Não era uma pulseira qualquer, era a pulseira que deu para Rodrigo no dia em que ele completou 18 anos. Meu filho, sussurrou para o quarto vazio, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos. Como você pode chegar a esse ponto? Rodrigo era o único filho que teve, o menino que criou sozinha depois que o pai foi embora sem deixar explicação. Havia sido uma criança doce, carinhosa, cheia de sonhos. Queria ser bombeiro quando crescesse. Dizia que ia proteger todo mundo dos perigos do mundo. Esperança sorriu, amargo, lembrando daquelas palavras inocentes. Onde havia errado na criação? Que sinais havia ignorado quando seu menino protetor se transformou numa pessoa capaz de assaltar a própria mãe? O sono não veio até o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, Esperança estava sentada na cozinha tomando o 3º café da madrugada, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Sentia como se tivesse perdido o filho 2 vezes. Foi quando ouviu alguém batendo na porta. Olhou pelo olho mágico e viu o soldado Marcelo parado do lado de fora, ainda de uniforme. Devia estar fazendo a ronda matinal e resolveu passar para ver como ela estava. A gentileza daquele rapaz contrastava dolorosamente com a crueldade que havia descoberto no próprio filho. Bom dia, Dona Esperança, disse Marcelo quando ela abriu a porta. Como a senhora passou a noite? Conseguiu descansar? Esperança tentou sorrir, mas sabia que a aparência denunciava sua noite de insônia. Não muito bem, para falar a verdade. Ainda estou meio abalada.
É normal depois do que aconteceu. A senhora quer conversar um pouco. Às vezes ajuda a falar sobre o que a gente sentiu. Ela o convidou para entrar e ofereceu café. Marcelo aceitou e se sentou na mesa da cozinha, tirando o cap e colocando sobre a cadeira ao lado. Tinha aquele jeito respeitoso de quem foi bem educado, uma educação que Esperança tentou dar ao próprio filho e, aparentemente, falhou. Sabe, soldado Marcelo, começou, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu fico pensando sobre o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessas, a assaltar uma senhora idosa que mal tem dinheiro para os próprios remédios. Infelizmente, tem muita gente desesperada por aí, Dona Esperança. Drogas, dívidas, problemas familiares. Nem sempre quem comete um crime começou a vida querendo ser criminoso. Aquelas palavras acertaram Esperança como uma facada no peito. Problemas familiares. Será que Rodrigo estava passando por alguma dificuldade que ela não sabia? Será que havia perdido o emprego, contraído dívidas, se envolvido com gente errada? O senhor acha, perguntou com a voz trêmula, que uma mãe sempre sabe quando um filho está indo pelo caminho errado. Marcelo a olhou com atenção, percebendo que havia algo mais por trás daquela pergunta. Olha, Dona Esperança, às vezes os filhos escondem muito bem os problemas para não preocupar a família. Uma mãe pode amar de todo o coração e ainda assim não perceber que o filho está sofrendo. Esperança sentiu as lágrimas voltando aos olhos. Não conseguia mais segurar a dor que estava carregando desde a madrugada. Levantou da mesa, foi até o quarto e voltou com a pulseira de prata na mão. Soldado Marcelo, disse com a voz quebrada. Eu preciso te contar uma coisa sobre essa pulseira que o assaltante deixou cair ontem. Marcelo se endireitou na cadeira, percebendo a gravidade do momento. Pode falar, Dona Esperança. Estou aqui para ajudar. Eu dei essa pulseira de presente para o meu filho há muitos anos. Está gravada com as palavras para meu filho. Não existe outra igual no mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Marcelo olhou para a pulseira, depois para o rosto devastado de Esperança, e lentamente compreendeu o que ela estava dizendo. A senhora está dizendo que, começou, mas não conseguiu terminar a frase. Que meu próprio filho tentou me roubar ontem, completou a Esperança, desabando em lágrimas. O mesmo menino que eu criei sozinha, que trabalhei de faxineira para dar estudo, que sempre disse que ia me proteger do mundo. Ele me seguiu até aquela rua deserta e ia me roubar como se eu fosse uma estranha qualquer. Marcelo ficou chocado. Em todos os anos trabalhando como policial, havia visto muitas situações difíceis, famílias desfeitas, traições dolorosas. Mas a dor de uma mãe descobrindo que o próprio filho era capaz de uma covardia daquelas o atingiu de uma forma que não esperava. Dona Esperança, eu não sei o que dizer. Deve estar sendo muito difícil para a senhora. Você não imagina, soluçou. Eu fico me perguntando onde foi que eu errei. Que tipo de mãe sou eu, que não consegui ensinar valores básicos para meu próprio filho? Como ele foi capaz de me olhar naqueles olhos e decidir que eu era apenas uma vítima fácil? Marcelo se levantou e colocou a mão no ombro de Esperança num gesto paternal, mesmo sendo muito mais jovem que ela. A culpa não é da senhora. Às vezes as pessoas fazem escolhas que decepcionam todo mundo que amam, independente da educação que receberam. Mas ele é meu filho, repetiu, como se isso explicasse toda a dor que sentia. Eu carreguei ele no ventre. Cuidei quando estava com febre, comemorei cada vitória, sofri com cada machucado. Como ele pôde se transformar numa pessoa capaz de me fazer mal? Naquele momento, Thor apareceu na porta da cozinha. O cão dourado havia passado a noite dormindo na área de serviço, onde Esperança improvisou uma cama para ele depois dos acontecimentos do dia anterior. Parecia sentir a tristeza no ambiente e se aproximou devagar, encostando a cabeça na perna dela, como se quisesse consolá-la. Pelo menos alguém quis me proteger ontem, disse passando a mão no pelo de Thor. Um cachorro abandonado teve mais compaixão por mim que meu próprio filho. Marcelo sentou novamente e ficou pensativo por alguns minutos. Havia algo sobre aquela situação que não o deixava simplesmente ir embora e escrever um relatório. A dor daquela mulher o tocou de uma forma pessoal.
Dona Esperança, a senhora quer apresentar uma ocorrência formal contra seu filho. Ela parou de chorar e o encarou com os olhos vermelhos. Era a pergunta que não queria ouvir, mas sabia que chegaria. Eu não sei, admitiu. É meu filho, soldado Marcelo. Mesmo depois de tudo isso, ainda é meu filho. Se eu denunciar, ele vai ser preso. Vai ter uma ficha criminal. A vida dele vai acabar. Ah, mas se a senhora não fizer nada, ele pode continuar fazendo isso com outras pessoas, outras mães, outras famílias. Esperança fechou os punhos, sentindo a raiva e o amor lutando dentro do seu peito. Eu sei disso. Sei que tenho uma responsabilidade. Mas como é que uma mãe denuncia o próprio filho? Como é que eu vou conseguir dormir sabendo que fui eu que acabei com o futuro dele? E como é que a senhora vai dormir sabendo que ele pode estar assaltando outras pessoas indefesas por aí? A pergunta de Marcelo foi certeira e dolorosa. Esperança sabia que ele estava certo, mas o coração de mãe gritava contra a razão. Eram décadas de amor incondicional batendo de frente com a dura realidade de que seu filho havia se tornado alguém que ela não reconhecia. Preciso falar com ele primeiro, decidiu finalmente. Preciso olhar nos olhos do meu filho e entender como chegamos a esse ponto. Só depois vou decidir o que fazer. Marcelo assentiu, respeitando a decisão dela. Se a senhora quiser, posso acompanhá-la nessa conversa para garantir que fique tudo bem. Obrigada, soldado Marcelo. Não sei o que seria de mim sem a sua ajuda. Depois que ele foi embora, Esperança ficou sozinha na cozinha com Tora ao seu lado. Olhou mais uma vez para a pulseira e tomou a decisão mais difícil da sua vida, ia procurar Rodrigo e confrontá-lo com a verdade. Ia olhar nos olhos do filho que criou e perguntar como ele havia chegado ao ponto de querer roubar a própria mãe. E, dependendo das respostas que recebesse, talvez tivesse que fazer algo que nunca imaginou ser capaz de fazer. Esperança passou o resto da manhã se preparando mentalmente para o que considerava a conversa mais difícil da sua vida. Sabia onde Rodrigo morava, um apartamento pequeno no bairro vizinho que ele havia alugado alguns anos atrás, quando disse que queria ter independência. Na época, ela ficou orgulhosa. Pensou que o filho estava amadurecendo, assumindo responsabilidades. Agora entendia que talvez tenha sido apenas o primeiro sinal de que ele estava se afastando da família por motivos que ela não conseguia imaginar. Vestiu a roupa mais bonita que tinha no guarda-roupa, como se estar bem apresentada pudesse dar mais força para enfrentar aquele momento. Thor percebeu que ela estava se preparando para sair e ficou inquieto, caminhando de um lado para outro na sala. Você quer ir comigo, né? Perguntou, passando a mão na cabeça do cão. Tudo bem, você me protegeu ontem, pode me dar força hoje também. A caminhada até o apartamento de Rodrigo durou 40 minutos. Esperança conhecia o caminho de cor, havia feito aquele trajeto dezenas de vezes nos últimos anos, sempre que o filho inventava desculpas para não visitá-la. Estou ocupado com trabalho, tenho compromissos. A gente se vê na semana que vem. Semanas que se transformaram em meses de distância. Quando chegou ao prédio onde Rodrigo morava, notou que o lugar estava com cara de abandono. A tinta das paredes estava descascando, o portão de entrada estava quebrado e havia lixo acumulado na entrada. Era muito diferente de como lembrava da última vez que esteve ali. Subiu as escadas até o terceiro andar, com Thor seguindo ao seu lado. A cada degrau, sentia o coração bater mais forte. Quando finalmente chegou na porta do apartamento 32, respirou fundo e tocou a campainha. Ninguém atendeu. Tocou novamente, desta vez mais insistente. Ouviu ruídos vindos de dentro, como se alguém estivesse se movimentando, mas hesitando em abrir a porta. Rodrigo, chamou com voz firme. Sou eu, sua mãe. Preciso falar com você. Mais alguns segundos de silêncio. Depois, o barulho da chave girando na fechadura e a porta se abrindo devagar. O homem que apareceu na frente de Esperança ainda era seu filho, mas parecia um estranho. Rodrigo estava magro demais, com olheiras profundas, barba por fazer e aquele olhar de quem não dormia direito há semanas. Usava a mesma roupa do dia anterior, uma calça jeans suja e uma camiseta com manchas. Mãe, disse,
parecendo surpreso e assustado ao mesmo tempo. O que a senhora está fazendo aqui? Vim conversar com o meu filho, respondeu Esperança, tentando manter a voz controlada. Posso entrar? Rodrigo hesitou, olhou para trás como se estivesse verificando o estado do apartamento. Depois abriu a porta relutantemente. Claro, claro. Desculpa, não estava esperando visita. Quando Esperança entrou no apartamento, levou um susto. O lugar estava uma bagunça completa. Roupas espalhadas pelo chão, pratos sujos na pia, pilhas de papel que pareciam contas em cima da mesa. O cheiro era de comida estragada, misturado com mofo. Aquilo não parecia a casa de alguém que estava levando a vida de forma organizada. Desculpa a bagunça, disse Rodrigo, olhando ao redor. O que aconteceu aqui? Você não estava bem das últimas vezes que vim te visitar, mas nunca vi as coisas desse jeito. Ah, é que estou passando por uns problemas, respondeu ele, tentando juntar algumas roupas do sofá para ela poder sentar. Trabalho, sabe como é, ando meio estressado. Esperança se sentou, mas manteve a bolsa bem apertada no colo. Thor ficou ao seu lado, observando Rodrigo com atenção, como se sentisse que havia algo errado com aquele homem. Que tipo de problema, meu filho? Rodrigo evitou olhar diretamente para ela. Ficou de pé, caminhando nervosamente pela sala pequena, mexendo nos cabelos, claramente desconfortável com a situação. É complicado, mãe, coisa de adulto. A senhora não precisa se preocupar com isso. Não preciso me preocupar, repetiu Esperança, sentindo a raiva começar a subir. Rodrigo, você é meu filho. Se você está passando por dificuldades, quem mais deveria se preocupar? Mas não é nada que eu não consiga resolver sozinho. Esperança abriu a bolsa e tirou a pulseira de prata. O objeto brilhou na luz que entrava pela janela suja do apartamento. Rodrigo parou de andar assim que viu a peça nas mãos da mãe. Então me explica isso aqui, disse ela, estendendo a pulseira na direção dele. O rosto de Rodrigo ficou branco. Por alguns segundos ele não conseguiu dizer uma palavra. Os olhos dele alternavam entre a pulseira e o rosto da mãe, como se estivesse tentando inventar uma explicação que fizesse sentido. Onde a senhora conseguiu isso? Perguntou com a voz fraca. Na rua onde meu próprio filho tentou me assaltar ontem de manhã. Aquelas palavras caíram no apartamento como uma bomba. Rodrigo cambaleou e se apoiou na parede como se tivesse levado um soco no estômago. Esperança viu as lágrimas brotando nos olhos dele e soube que não havia mais como ele negar a verdade. Mãe, começou, mas não conseguiu continuar. Você o quê, Rodrigo? Você ia me roubar como se eu fosse uma estranha qualquer. Ia me empurrar, me machucar, pegar meu dinheiro dos remédios, como se eu fosse apenas mais uma vítima. Não era para ser assim, ele disse, desabando no chão e cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria que acontecesse daquele jeito. Não queria que acontecesse como? Perguntou Esperança, a voz embargada. Você me seguiu desde a farmácia, Rodrigo. Você me perseguiu até uma rua deserta. Você estava planejando me assaltar e só não conseguiu porque apareceu um cachorro e um policial. Rodrigo começou a chorar descontroladamente. Era um choro de desespero, de quem havia guardado uma dor enorme durante muito tempo e finalmente não aguentava mais carregar sozinho. Eu estou devendo muito dinheiro, mãe, muito mesmo. Gente que não aceita desculpa, que não dá prazo. Dinheiro para quê? Para o que você gastou tanto assim? Ele levantou o rosto e olhou para ela com os olhos vermelhos. Para coisas erradas. Para vícios que eu não consegui controlar. Para apostas que eu achei que iam resolver minha vida e só pioraram tudo. Esperança sentiu o coração se partir. Todas as suspeitas que tinha sobre o comportamento estranho do filho nos últimos anos finalmente faziam sentido. O afastamento, as desculpas para não visitá-la, a aparência descuidada, a vida bagunçada. Você está viciado, meu filho. Estou tentando parar, mentiu ele. Mas ela percebeu a falta de convicção na voz. Rodrigo, olha para mim. Olha nos meus olhos e me fala a verdade. Você escolheu sua própria mãe como vítima porque achou que eu era fácil de assaltar.
porque achou que uma velha indefesa não ia conseguir reagir. A pergunta foi brutal, mas necessária. Rodrigo soluçou mais alto e assentiu com a cabeça, admitindo a covardia que havia cometido. Eu estava desesperado, mãe. Eu não sabia mais o que fazer. E a primeira coisa que veio na sua cabeça foi roubar a mulher que te criou sozinha, que trabalhou de faxineira para te dar estudo, que sempre acreditou que você ia ser uma pessoa de bem. Eu sei que foi errado. Eu sei que sou um covarde. Mas eu não tinha mais ninguém. Não tinha mais nada. Esperança se levantou do sofá, guardou a pulseira na bolsa e caminhou até a janela. Precisava de um momento para processar tudo o que estava ouvindo. Seu filho havia se transformado numa pessoa viciada, endividada, capaz de assaltar a própria mãe para conseguir dinheiro. Quanto você deve? Perguntou sem se virar. Muito mais do que a senhora pode imaginar. Quanto, Rodrigo? 15.000. O número a atingiu como um tapa. 15.000 reais era quase um ano da aposentadoria dela. Era uma quantia que representava meses de trabalho árduo, economia rigorosa, abrir mão de coisas básicas para conseguir juntar. E você achou que eu tinha esse dinheiro na bolsa? Eu só queria o que tivesse ali. Ia usar para negociar um prazo maior com eles. Esperança se virou e encarou o filho. Via nele o menino de 5 anos que corria para seus braços quando voltava do trabalho. Via o adolescente que prometia que ia cuidar dela quando ficasse velho. Via todas as esperanças e sonhos que havia depositado naquela criança, que agora estava destruída na sua frente. Sabe o que mais me dói, Rodrigo? Não é nem o fato de você ter tentado me roubar. É saber que você chegou a esse ponto e não confiou em mim o suficiente para pedir ajuda. A senhora não tem dinheiro para me ajudar com uma dívida dessa. Talvez não, mas eu tenho amor para te ajudar a sair dessa vida. Eu tenho disposição para lutar junto com você. Eu tenho fé que meu filho ainda existe em algum lugar aí dentro. Rodrigo olhou para ela com uma mistura de esperança e descrença. Depois de tudo que eu fiz, depois de ter tentado roubar minha própria mãe. Você é meu filho, Rodrigo. E mães não desistem dos filhos. Mesmo quando os filhos desistem de si mesmos. Thor se aproximou de Rodrigo e, para a surpresa de todos, encostou o focinho na mão dele. Era como se o cão entendesse que aquele homem também precisava de compaixão, mesmo sendo o mesmo que havia tentado machucar Esperança no dia anterior. Mas eu não sei se consigo sair dessa, mãe. Já tentei várias vezes. Esperança se aproximou do filho e colocou a mão no rosto dele, limpando as lágrimas como fazia quando ele era pequeno. Sozinho você realmente não consegue. Mas a partir de agora, você não está mais sozinho. Esperança saiu do apartamento de Rodrigo com o coração partido, mas também com uma determinação que não sentia há anos. Durante toda a caminhada de volta para casa, com Thor ao seu lado, ela pensava em como poderia ajudar o filho a sair daquela situação desesperadora. 15.000 reais era muito dinheiro, mas a vida dele valia muito mais que isso. Quando chegou ao seu prédio, encontrou Marcelo encostado na viatura estacionada na frente. Ele estava esperando por ela, claramente preocupado com como havia sido o encontro com o filho. Dona Esperança, como foi a conversa? Perguntou se aproximando dela. Pior do que eu imaginava, soldado Marcelo, respondeu com a voz cansada. Meu filho está envolvido com vícios e deve muito dinheiro para pessoas perigosas. Foi por isso que tentou me assaltar. Marcelo balançou a cabeça, compreendendo a complexidade da situação. E como ele reagiu quando a senhora mostrou a pulseira? Confessou tudo. Chorou como não via há anos. Está desesperado, com medo, completamente perdido. Esperança parou de falar por um momento, organizando os pensamentos. Mas sabe o que me deixou mais chocada? Ver que meu filho virou uma pessoa que eu não reconheço. A casa dele é uma bagunça. Ele está magro demais, com uma aparência terrível. Dona Esperança, a senhora decidiu o que vai fazer sobre a ocorrência policial. Esperança olhou para Thor, que parecia entender a seriedade da conversa e ficou sentado ao lado dela. Soldado Marcelo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem filhos?
Tenho uma menina de 8 anos. É minha princesa. Então você entende o que é o amor de pai e de mãe. Agora imagina descobrir que sua filha se tornou uma pessoa viciada, desesperada, capaz de cometer atos terríveis para conseguir dinheiro. O que você faria? Marcelo ficou pensativo. Podia ver na pergunta de Esperança toda a dor e o conflito que ela estava vivendo. Acho que tentaria ajudar. Mas também teria que pensar nas outras pessoas que ela poderia machucar. Exatamente. É isso que estou sentindo. Quero salvar meu filho, mas sei que ele pode fazer mal para outras famílias se eu não tomar uma atitude. Naquele momento, Thor se levantou e começou a latir em direção à rua. Uma caminhonete prata havia parado do outro lado da calçada e 2 homens desceram do veículo. Eles olharam na direção de Esperança e Marcelo, trocaram algumas palavras entre si e começaram a caminhar em direção a eles. Soldado Marcelo, sussurrou a Esperança. Tem alguma coisa errada. Thor não late à toa. Marcelo imediatamente ficou em estado de alerta, colocou a mão na cintura, próximo ao equipamento, e se posicionou na frente de Esperança. Os homens eram jovens, usavam roupas caras, mas tinham aquela postura intimidadora de quem estava acostumado a causar medo. A senhora é a mãe do Rodrigo? Perguntou o mais alto dos dois, um rapaz de cerca de 25 anos com uma cicatriz no rosto. Quem quer saber? Interveio Marcelo antes que Esperança pudesse responder. Calma aí, soldado. Não queremos confusão com a polícia. Só viemos conversar com a senhora sobre uma dívida que o filho dela tem conosco. Esperança sentiu o sangue gelar nas veias. Aqueles eram os homens que Rodrigo havia mencionado, as pessoas para quem ele devia dinheiro. De alguma forma, haviam descoberto onde ela morava. Não tenho nada a ver com as dívidas do meu filho, disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo. Ah, mas tem sim, senhora, respondeu o segundo homem, mais gordo e com tatuagens nos braços. Rodrigo disse que a mãe dele ia conseguir o dinheiro para quitar a conta. Viemos buscar. Meu filho não tem autorização para fazer promessas em meu nome, disse Esperança, se escondendo atrás de Marcelo. Olha só, vovó, disse o homem da cicatriz com um sorriso que não tinha nada de amigável. Seu filhinho deve 15 mil reais para nós há meses. Ontem ele disse que ia conseguir o dinheiro, mas não apareceu. Hoje de manhã foi na nossa sede chorando, dizendo que a mamãe ia ajudar ele. Marcelo deu um passo à frente. Senhores, vocês estão intimidando uma cidadã idosa na frente de um policial. Sugiro que saiam daqui antes que eu tenha que tomar uma atitude oficial. Relaxa, soldado, riu o homem gordo. Não estamos ameaçando ninguém. Só viemos cobrar uma dívida legítima. Rodrigo assinou papéis, tudo certinho. Papéis de quê? Perguntou a Esperança. Empréstimo com juros. Seu filho pegou 5 mil emprestado há 6 meses. Com os juros que ele não pagou, agora deve 15. Isso é agiotagem, disse Marcelo. É crime. Prova, desafiou o homem da cicatriz. Temos documentos assinados, testemunhas, tudo legal. O problema é que Rodrigo não quer pagar o que deve. Thor começou a rosnar baixinho, percebendo a tensão no ambiente. Os 2 homens olharam para o cão com desprezo, mas mantiveram distância respeitosa. Senhora, continuou o homem gordo. Não queremos complicar sua vida. A senhora parece uma pessoa direita, trabalhadora. Mas seu filho fez um compromisso conosco. Se a senhora não nos ajudar, vamos ter que cobrar dele de outras maneiras. A ameaça estava clara, mesmo sendo dita de forma indireta. Esperança entendeu que aqueles homens eram capazes de machucar Rodrigo se ela não pagasse a dívida. Eu não tenho 15 mil reais, disse com sinceridade. Sou aposentada, vivo com muito pouco. Então vende alguma coisa, empenha joias, pede emprestado para amigos. Dá um jeito. E se ela não conseguir? Perguntou Marcelo. Os 2 homens se olharam e sorriram de forma sinistra. Aí o Rodrigo vai ter que pagar de outras formas, trabalhando para a gente, fazendo uns servicinhos até quitar a dívida. Esperança sabia exatamente que tipo de servicinhos eles estavam falando.
Rodrigo seria forçado a cometer crimes piores, a se envolver ainda mais fundo no mundo do qual estava tentando escapar. Quanto tempo vocês podem me dar? Perguntou, surpreendendo a si mesma. Dona Esperança, sussurrou Marcelo. Não faça isso. 1 semana, respondeu o homem da cicatriz. 7 dias para conseguir o dinheiro. Depois disso, seu filho vira sócio nosso, querendo ou não. Os 2 homens voltaram para a caminhonete e foram embora, mas não antes de anotar a placa da viatura de Marcelo e acenar com ironia. Dona Esperança, disse Marcelo após eles saírem. A senhora não pode ceder à chantagem deles. É assim que essas pessoas crescem, explorando o amor das famílias. E o que eu faço, soldado Marcelo? Deixo eles machucarem meu filho. Deixo eles forçarem ele a virar criminoso de verdade. Existe outra opção, disse ele, pensativo. Conheço um lugar que pode ajudar o Rodrigo. Uma clínica de reabilitação que trabalha com casos como o dele. Eles ajudam com o vício e também oferecem proteção legal. Esperança olhou para Marcelo com interesse. Que tipo de proteção? Quando uma pessoa entra em tratamento voluntário, a justiça considera isso um fator atenuante. Se o Rodrigo se internar e testemunhar contra esses agiotas, pode conseguir proteção policial e uma nova chance na vida. Mas e o dinheiro da dívida? Se conseguirmos provas de que eles estão praticando agiotagem e ameaças, a dívida se torna ilegal. Rodrigo não seria obrigado a pagar. Thor abanou o rabo como se aprovasse a ideia. Esperança olhou para o cão e depois para Marcelo, vendo naqueles 2 seres uma luz de esperança que não sabia que existia. Você realmente acredita que isso pode funcionar? Perguntou. Acredito. Mas vai exigir coragem do Rodrigo. Ele vai ter que admitir publicamente que precisa de ajuda e vai ter que colaborar com a polícia para prender esses criminosos. Esperança pensou no filho, na condição deplorável em que o havia encontrado, na dor que viu nos olhos dele. Talvez aquela fosse realmente a única chance de salvá-lo. Como funciona essa clínica? Chama-se Clínica Renascer. É dirigida pela doutora Patrícia, uma médica especialista em dependência química. Eles têm um programa intensivo de 3 meses com acompanhamento psicológico, médico e reinserção social. E quanto custa? Marcelo hesitou. Não é barato, mas existem formas de conseguir auxílio governamental para casos em situação de risco social. Esperança olhou para Thor, que continuava ao seu lado como um anjo protetor de 4 patas. Em menos de 2 dias, aquele cão havia salvado sua vida e agora estava ali, dando força para ela tomar a decisão mais importante da sua vida. Soldado Marcelo, disse com determinação. Marca uma reunião com essa doutora Patrícia. Vou conversar com Rodrigo e convencê-lo a aceitar o tratamento. Tem certeza? Tenho. Meu filho precisa de ajuda profissional, não de uma mãe pagando as dívidas dele para criminosos. É hora dele aprender a ser responsável pelas escolhas que fez. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade sobre o assalto, Esperança sentiu que estava no caminho certo. Não seria fácil, mas tinha ao seu lado pessoas dispostas a ajudar, Marcelo, que havia se tornado muito mais que um policial, e Thor, que provava todos os dias que a lealdade e o amor verdadeiros existiam. Esperança passou a tarde inteira ao telefone com Marcelo, organizando os detalhes da reunião com a doutora Patrícia na Clínica Renascer. Cada ligação, cada conversa sobre formulários e documentos a deixava mais determinada. Pela primeira vez em dias, sentia que estava fazendo algo construtivo para salvar o filho. Thor permanecia ao seu lado, como se soubesse que ela precisava de toda a força possível para enfrentar o que estava por vir. O cão havia se tornado muito mais que um companheiro. Era um símbolo de que ainda existia bondade no mundo, mesmo depois de tanta decepção. No final da tarde, Esperança voltou ao apartamento de Rodrigo. Desta vez, levava uma sacola com comida caseira e remédios para a gripe que havia comprado na farmácia. Se ia ajudar o filho a se recuperar, precisava começar cuidando da saúde básica dele. Quando Rodrigo abriu a porta, parecia ainda pior que pela manhã. Os olhos estavam mais fundos, as mãos tremiam ligeiramente e ele tinha aquele jeito nervoso de quem estava passando por momentos de abstinência. Mãe, a senhora voltou,
disse surpreso. Claro que voltei. Trouxe comida para você e vim conversar sobre uma proposta que pode mudar sua vida. Rodrigo a deixou entrar, mas manteve distância. Se for sobre dinheiro para pagar aqueles caras, já falei que a senhora não precisa se envolver. Não vim falar sobre pagar dívida nenhuma. Vim falar sobre você se libertar dessa situação de uma vez por todas. Esperança colocou a sacola sobre a mesa bagunçada e começou a tirar os itens, sopa caseira ainda quente, pão fresco, frutas e os remédios. Rodrigo olhava tudo como se não acreditasse que alguém ainda se importava com ele. Senta aqui e come alguma coisa enquanto eu te conto uma coisa, disse ela, servindo a sopa numa tigela limpa que encontrou. Rodrigo obedeceu, faminto. Fazia dias que não comia uma refeição de verdade. Enquanto ele comia, Esperança contou sobre a visita dos agiotas, sobre a ameaça que fizeram e sobre a proposta de Marcelo. Uma clínica de reabilitação, perguntou Rodrigo, parando de comer. Mãe, esses lugares são para casos perdidos. Eu não sou tão ruim assim. Rodrigo, olha ao seu redor. Olha para você mesmo no espelho. Você acha que está bem? Ele baixou os olhos, sabendo que ela estava certa. Mas internar numa clínica é como admitir que sou um viciado de verdade. Você não é um viciado, meu filho. Você é uma pessoa doente que precisa de tratamento. Existe diferença. E se não der certo? E se eu sair de lá e continuar a mesma pessoa? Esperança se aproximou dele e segurou suas mãos trêmulas. E se der certo? E se você sair de lá sendo o homem que eu sei que existe dentro do meu filho? Rodrigo começou a chorar novamente. Era um choro diferente do dia anterior. Não era mais desespero puro, mas uma mistura de medo e esperança. Eu tenho tanto medo, mãe. Medo de não conseguir, medo de decepcionar a senhora de novo. A única coisa que pode me decepcionar agora é você desistir de tentar. Foi nesse momento que ouviram barulho na escada do prédio. Passos pesados, vozes baixas, como se alguém estivesse tentando subir sem fazer muito ruído. Thor, que havia ficado quieto até então, se levantou de uma vez e começou a rosnar em direção à porta. Alguém está vindo, sussurrou Esperança. Rodrigo empalideceu. São eles. Os caras da cobrança. Devem ter vindo atrás de mim. Mas ainda não passou o prazo de uma semana que eles deram. Eles não são pessoas de palavra, mãe. Se decidiram vir hoje, é porque querem pressionar mais. As batidas na porta foram secas e autoritárias. Não era a batida de alguém que estava fazendo uma visita social. Rodrigo, abre essa porta. Sabemos que você está aí dentro. Era a voz do homem da cicatriz. Esperança sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não era apenas medo, era raiva. Raiva de ver o filho aterrorizado, raiva daquelas pessoas que se aproveitavam do desespero dos outros. Não abre, sussurrou para Rodrigo. Liga para o Marcelo. Mas antes que Rodrigo pudesse pegar o telefone, a porta se abriu. Os homens haviam forçado a fechadura simples do apartamento. Entraram como se fossem os donos do lugar, trazendo consigo uma energia de violência que fez Thor rosnar ainda mais alto. Opa, que surpresinha, disse o homem gordo ao ver Esperança. A mamãe está aqui fazendo uma visitinha. Saiam da minha casa, disse Rodrigo, tentando soar corajoso, mas com a voz trêmula. Sua casa, riu o homem da cicatriz. Rodrigo, você deve 3 meses de aluguel. Essa casa nem sua é mais. Esperança se colocou na frente do filho, mesmo sabendo que não tinha força física para protegê-lo. Vocês não têm direito de entrar aqui dessa forma. Ah, Dona Esperança, disse o homem gordo com falsa educação. Que bom encontrar a senhora aqui. Economiza nosso tempo. Veio trazer o dinheiro do seu filho. Não trouxe dinheiro nenhum e vocês não vão receber nada dessa forma. O homem da cicatriz se aproximou dela com aquele sorriso sinistro. A senhora está se metendo numa situação que não entende. Seu filhinho aqui fez um acordo conosco. Agora tem que cumprir. O acordo dele é ilegal. Vocês são agiotas. E isso é crime.
Prova, desafiou o homem gordo. Temos contratos assinados, testemunhas, tudo legalzinho. Foi quando Thor deu um passo à frente e ficou entre os homens e Esperança, mostrando os dentes de uma forma que deixou claro que atacaria se fosse necessário. Que cachorro bonito, disse o homem da cicatriz, mas mantendo distância respeitosa. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com ele. A ameaça ao Thor foi a gota d'água para a Esperança. Toda a educação, toda a cordialidade, todo o medo que sentia daqueles homens se transformou numa coragem que ela não sabia que possuía. Escutem bem, disse, olhando diretamente nos olhos dos dois. Vocês vão sair daqui agora e não vão mais incomodar meu filho. Ele vai se internar numa clínica de reabilitação e recomeçar a vida. E a nossa grana? Perguntou o homem gordo. Vocês não vão receber nada. E se continuarem ameaçando minha família, vou denunciar vocês para a polícia. Os dois homens se olharam e começaram a rir. A senhora acha que a polícia vai nos dar algum problema? Temos proteção, Dona Esperança. Conhecemos gente importante. Conhecem o soldado Marcelo? A pergunta fez os dois pararem de rir. O homem da cicatriz franziu a testa. Que Marcelo? O policial que estava comigo hoje de manhã, quando vocês apareceram lá em casa. Ele já sabe de tudo sobre vocês. Está investigando as atividades de vocês. Era uma mentira, mas Esperança disse com tanta convicção que os homens ficaram visivelmente desconfortáveis. Além disso, continuou ela. Gravei a conversa de hoje de manhã no meu celular. Tenho as ameaças que vocês fizeram registradas. Outra mentira, mas cada vez mais convincente. O homem gordo olhou para o comparsa, claramente preocupado. Chefe, se ela tem gravação. Cala a boca, cortou o homem da cicatriz. Depois olhou para Esperança. A senhora está blefando. Querem apostar? Posso ligar para o Marcelo agora e pedir para ele vir aqui conferir. Naquele momento, como se fosse mágica, ouviram o som de uma sirene se aproximando. Era coincidência total, provavelmente uma viatura passando pela rua, mas o timing não poderia ser melhor. Parece que ele já está vindo, disse Esperança, mantendo a pose. Os dois homens se entreolharam, visivelmente nervosos. O som da sirene estava ficando mais alto, como se o carro policial estivesse realmente se dirigindo para aquele endereço. Isso não vai ficar assim, ameaçou o homem da cicatriz, mas já se dirigindo para a porta. Seu filho ainda nos deve e a gente sempre recebe o que é nosso, complementou o gordo. O único lugar que meu filho vai estar nos próximos meses é numa clínica de tratamento, sobre proteção médica e legal. Se vocês se aproximarem dele, vão ter que lidar comigo e com a polícia. Depois que eles saíram, Esperança se deixou cair numa cadeira, tremendo como uma folha. Havia blefado completamente, mas funcionou. Rodrigo a olhava como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez na vida. Mãe, eu não acredito no que a senhora acabou de fazer. Enfrentou aqueles caras como uma leoa. Ninguém mexe com meu filho na minha frente, disse ela, ainda ofegante. Agora você entende por que precisa sair dessa vida. Essas pessoas são perigosas, Rodrigo. A única forma de você se libertar delas é se internando e recomeçando tudo. Rodrigo olhou para Thor, que havia voltado ao normal e agora estava deitado ao lado da cadeira de Esperança. Olhou para a mãe, que acabará de enfrentar dois criminosos para protegê-lo. Olhou para o apartamento bagunçado que representava o fracasso da sua vida. Tá bom, mãe. Vou aceitar ir para essa clínica. Tem certeza? Tenho. Depois de ver a senhora enfrentar aqueles caras para me defender, percebi que preciso parar de ser covarde e enfrentar meus próprios problemas. Esperança se levantou e abraçou o filho pela primeira vez em anos. Era um abraço apertado, cheio do amor que havia guardado durante todo o tempo que eles ficaram distantes. Vai dar tudo certo, meu filho. Eu prometo que vou estar do seu lado durante todo o tratamento. E se eu recair? E se não conseguir me manter limpo? Aí a gente tenta de novo, quantas vezes for necessário. 4 meses depois do assalto, sendo 1 mês preso e 3 meses internado, Rodrigo estava na clínica Renascer.
Para Esperança, foram os 3 meses mais longos e, ao mesmo tempo, mais esperançosos da sua vida. Todos os dias ela fazia a mesma pergunta para Thor durante a caminhada matinal: será que hoje é o dia que ele volta para casa? A transformação não havia sido fácil. Nas primeiras semanas, Rodrigo passou por momentos terríveis de abstinência. Esperança recebia ligações da doutora Patrícia, explicando que o processo era normal, mas que seria doloroso para toda a família. Houve noites em que ela chorou, imaginando o sofrimento do filho, desejando poder tirar toda aquela dor dele e colocar em si mesma. Marcelo se tornou muito mais que um policial que havia aparecido na hora certa. Virou um amigo verdadeiro, visitando Esperança todas as semanas, levando notícias sobre o progresso de Rodrigo, ajudando com a papelada da justiça. Os agiotas nunca mais apareceram. Marcelo havia conseguido abrir uma investigação contra eles e descobriram que tinham várias denúncias de outras famílias que haviam passado pela mesma situação. Dona Esperança, disse Marcelo numa manhã ensolarada de terça-feira. Tenho uma notícia boa para a senhora. Eles estavam sentados na mesma cozinha onde tudo havia começado, tomando café e dividindo biscoitos com Thor, que agora era oficialmente parte da família. Rodrigo recebeu alta da clínica. Melhor que isso, a doutora Patrícia disse que ele está pronto para as visitas familiares. A senhora pode ir vê-lo hoje se quiser. Esperança sentiu o coração disparar. 3 meses sem abraçar o filho. 3 meses esperando por esse momento. Como ele está? Mudou muito. Pela foto que a doutora me mostrou, está irreconhecível. Ganhou peso. Está com cor saudável no rosto. Cortou o cabelo. Parece uma pessoa completamente diferente. E mentalmente, como está a cabeça dele? Segundo os relatórios, ele participou de todos os grupos de terapia, fez amizade com outros pacientes, ajuda na horta da clínica. Está realmente comprometido com a recuperação. Esperança fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Todos aqueles dias de angústia, todas aquelas noites acordada, todas as lágrimas derramadas haviam valido a pena. Soldado Marcelo, disse. Como eu faço para agradecer tudo que o senhor fez pela minha família? Vendo Rodrigo bem e a senhora sorrindo de novo. É o melhor pagamento que eu poderia receber. Thor pareceu entender que algo especial estava acontecendo. Levantou-se e colocou a cabeça no colo de Esperança, abanando o rabo como se estivesse feliz pelas notícias. E o Thor vai junto comigo. Claro. A doutora disse que animais fazem bem para os pacientes. Rodrigo vai ficar emocionado vendo que vocês viraram uma família. A viagem até a clínica Renascer durou 1 hora. Esperança ficou nervosa o tempo todo, arrumando o cabelo, ajeitando a roupa, ensaiando o que ia dizer para o filho, como se comportar, como reagir. E se ele estivesse diferente demais? E se o tratamento tivesse mudado não só os vícios, mas também a personalidade dele? A clínica ficava numa área rural, rodeada de árvores e jardins bem cuidados. Era um lugar tranquilo, com cara de lugar de cura mesmo. Esperança imaginou o filho ali, longe da confusão da cidade, longe das tentações, longe daquelas pessoas ruins que haviam quase destruído a vida dele. A doutora Patrícia as recebeu na entrada. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos e aquele sorriso caloroso de quem dedicava a vida a ajudar pessoas. Tinha nos olhos a sabedoria de quem já havia visto muitas famílias se reencontrarem depois de passarem pelo inferno das drogas. Dona Esperança, disse, dando um abraço nela. Que bom finalmente conhecê-la pessoalmente. Rodrigo fala da senhora todos os dias. Como ele está, doutora? Vou deixar a senhora ver com os próprios olhos. Mas posso adiantar que estou muito orgulhosa do progresso dele. Rodrigo se tornou um exemplo para os outros pacientes. Elas caminharam pelo jardim da clínica até chegarem numa área com bancos de madeira embaixo de árvores frondosas. Era ali que os pacientes recebiam visitas, num ambiente natural que ajudava a manter o clima de paz e recuperação. Ele está ali, apontou a doutora Patrícia. Esperança olhou na direção indicada e, por um momento, não reconheceu o homem sentado debaixo da árvore. Rodrigo estava lendo um livro, com roupas limpas e bem cuidadas, cabelo cortado,
rosto com cor saudável. Parecia ter rejuvenescido 10 anos. Mas o que mais chamou a atenção foi a expressão serena no rosto dele. Ainda havia vestígios da luta interna nos olhos dele, mas não era mais aquele olhar desesperado de quem estava sempre fugindo de alguma coisa. O tratamento estava funcionando, mesmo que aos poucos. Thor foi o primeiro a reagir. Disparou correndo em direção a Rodrigo, latindo de alegria. Quando Rodrigo levantou os olhos e viu o cão dourado correndo na sua direção, seu rosto se iluminou com um sorriso que Esperança não via há anos. Thor gritou, se ajoelhando para receber o cão. Como eu senti sua falta! Foi aí que ele viu a Esperança se aproximando. Os dois ficaram parados por alguns segundos, se olhando, como se não acreditassem que aquele momento finalmente havia chegado. Mãe, disse ele com a voz embargada. Meu filho. O abraço que se seguiu durou vários minutos. Era um abraço de reconciliação, de perdão, de amor que havia resistido a todas as tempestades. Esperança chorava de emoção, sentindo nos braços não mais o homem desesperado e doente que havia deixado ali 3 meses atrás, mas o filho que havia criado com tanto carinho. Mãe, me perdoa, sussurrou Rodrigo no ouvido dela. Me perdoa por tudo que eu fiz, por ter tentado roubar a senhora, por ter causado tanto sofrimento, por ter se transformado numa pessoa que a senhora não reconhecia. Eu já te perdoei há muito tempo, meu filho. No mesmo dia que descobri quem você era. Uma mãe não consegue guardar rancor do próprio filho. Eles se sentaram no banco com Thor deitado aos pés deles e conversaram por horas. Rodrigo contou sobre o tratamento, sobre as terapias em grupo, sobre os amigos que havia feito na clínica. Falou sobre como havia descoberto que o vício era apenas um sintoma de problemas emocionais mais profundos que nunca havia encarado. Sabe o que mais me ajudou no tratamento, mãe? O quê? Lembrar da senhora enfrentando aqueles agiotas para me defender. Uma mulher que mal chegava no ombro deles, enfrentando 2 criminosos para proteger o filho. Isso me fez entender o quanto eu era covarde, fugindo dos meus problemas em vez de enfrentá-los. Você não era covarde, Rodrigo. Você estava doente. Existe diferença. Eu sei disso agora. A terapia me ensinou que vícios são doenças, não defeitos de caráter. Mas também me ensinou que só eu posso escolher me curar todos os dias. Marcelo chegou no final da tarde, trazendo uma notícia que deixou todo mundo emocionado. Rodrigo, disse. Consegui uma vaga para você no programa de reinserção social da prefeitura. Se você quiser, pode começar a trabalhar como jardineiro na praça do bairro quando receber alta da clínica. Jardineiro, perguntou Rodrigo, interessado. Você demonstrou talento com plantas aqui na clínica, explicou a doutora Patrícia. Transformou nossa horta num jardim. Acho que descobriu uma vocação. Rodrigo sorriu. Nunca pensei que fosse gostar de cuidar de plantas. Mas é relaxante. E ver alguma coisa crescer por causa do seu cuidado é gratificante. Igual criar um filho, disse Esperança. A gente planta, rega, cuida com carinho e um dia vê a pessoa que ajudou a crescer florescendo. Quando chegou a hora de ir embora, Rodrigo tinha uma última surpresa para a mãe. Mãe, tenho uma coisa para a senhora. Ele tirou do bolso uma pequena escultura de madeira feita artesanalmente. Era a figura de uma mulher abraçando um homem com um cão ao lado dos dois. Fiz isso na oficina de artesanato da clínica. É a senhora, eu e o Thor. Nossa família. Esperança pegou a escultura com as mãos trêmulas, emocionada demais para falar. Na base, estava escrito, para a mãe que nunca desistiu. Ela leu as palavras e desabou em lágrimas novamente. É a coisa mais bonita que já recebi na vida. 2 semanas depois, Rodrigo recebeu alta da clínica Renascer. Voltou para casa não mais como o homem desesperado que havia saído, mas como alguém que havia aprendido a enfrentar a vida sem fugir dos problemas. Conseguiu um apartamento pequeno, mais limpo, a 2 quadras da casa de Esperança. Começou a trabalhar como jardineiro e descobriu que tinha realmente talento para cuidar de plantas. Nos finais de semana, visitava a mãe para almoçar e passear com Thor pela Vila Esperança.
Um ano depois, numa tarde de terça-feira, eles estavam sentados na cozinha de Esperança tomando café, quando Rodrigo fez uma pergunta que a surpreendeu. Mãe, a senhora se lembra do dia em que tudo começou? Quando a senhora saiu para comprar remédios e encontrou o Thor. Como esquecer? Foi o dia que quase me roubaram. Mas também o dia que ganhei um filho de 4 patas e redescobri o filho de verdade. Eu fico pensando, se a senhora não tivesse dado comida para o Thor naquele dia, se ele não tivesse aparecido para defendê-la, se o soldado Marcelo não tivesse passado na hora certa. As coisas acontecem como tem que acontecer, meu filho. O importante é que estamos aqui juntos e você está bem. Rodrigo olhou pela janela da cozinha e viu as plantas que havia ajudado a cultivar no jardim da Vila Esperança, florescendo sob o sol da tarde. Sabe o que aprendi na clínica, mãe? O quê? Que as pessoas são como plantas. Às vezes ficam doentes, murchas, parecem que vão definhar. Mas se alguém cuida com carinho, oferece água, luz e paciência, elas sempre podem voltar a florescer. E você floresceu, meu filho. Floresceu mais bonito do que eu poderia imaginar. Thor, que agora tinha alguns fios grisalhos, mas mantinha a mesma lealdade de sempre, levantou a cabeça do tapete onde estava deitado e olhou para os dois como se soubesse que estava presenciando um momento especial. Obrigado, mãe, disse Rodrigo. Por nunca ter desistido, por ter me dado uma segunda chance, por ter provado que o amor de uma mãe é mais forte que qualquer vício, qualquer erro, qualquer decepção. Não precisa agradecer. É isso que as mães fazem, amam incondicionalmente, mesmo quando os filhos se perdem pelo caminho. Naquela tarde ensolarada, na cozinha simples de uma mulher simples, uma família se reencontrou completamente. Uma família que havia aprendido que os maiores tesouros da vida não são coisas que se compram, mas pessoas que se amam, que se perdoam, que não desistem umas das outras. E que, às vezes, os anjos aparecem na forma de um cão dourado que escolhe proteger quem mais precisa de proteção.